Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender como acender e apagar um LED lentamente, controlar o brilho dele através de uma saída PWM. Primeiro vamos entender o conceito básico de um sinal PWM. Então, numa saída digital, você liga e desliga a saída. No Arduino ela vai trabalhar entre 0 e 5 volts, ou 0 ou 5. Como a saída PWM, você fica ligando e desligando muitas vezes por segundo, uma frequência bem mais alta. E o resultado disso é que se você fica, por exemplo, 10% ligado e os outros 90% desligado, a tensão média aqui vai ser bem pequena. O componente que estiver ligado nessa saída não vai enxergar nem 5 volts nem 0. Ele vai trabalhar como se tivesse alimentado com 10% dos 5 volts. A mesma coisa pode acontecer para 50% ou 90%. Então, conforme o tempo que você deixa ligado a saída e logo em seguida desliga ela, você consegue ter um controle de tensão média. É como se fosse um sinal analógico, mas ele não é, porque o sinal analógico ele seria puramente essa linha vermelha, o controle total da tensão. Então, o programa mais básico que você pode fazer usando uma saída PWM é controlar o brilho de um LED. É claro que o PWM não é usado só para controle de brilho, pode ser usado também para controlar a velocidade do motor, para gerar um sinal para um alto-falante e também é utilizado no controle da posição de um servomotor. Nesse primeiro programa, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui um hashtag define para definir o texto LED como número 9, porque eu vou ligar o meu LED no pino 9. Embora o Arduino tenha várias saídas digitais, apenas algumas vão funcionar como saídas PWM, que são as saídas 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Se você observar na placa, o número desses pinos está marcado com um tiozinho do lado, no caso do Arduino Uno. O próximo passo é definir o nosso void setup, que vai ter apenas uma linha de comando, o pin mode, definindo o LED como saída. Isso está idêntico ao programa da aula anterior, onde eu liguei e desliguei o LED como saída digital. No void loop, vamos ter também só uma linha de comando, que é o analog write. Diferente de ligar e desligar um LED, que eu usava digital write, agora estou usando analog write. Observe que é tudo escrito em minúsculo, mas com um W em maiúsculo. E também vai receber dois parâmetros entre os parênteses. O primeiro parâmetro é o pino. Em vez de pôr o número, eu estou usando a palavra LED, porque no hashtag define eu já relacionei ela com o número 9. Então ele sabe que vai ser ligado no pino 9 e logo após a vírgula vem a intensidade desse sinal PWM. Esse sinal ele vai variar de 0 até 255, sendo que 0 é totalmente desligado e 255 é com a intensidade máxima. Nesse primeiro momento eu coloquei o valor 0, então eu vou enviar esse programa e observamos que o LED agora está apagado. Vou enviar agora com o valor 1. Note que o LED acendeu, mas ele está com brilho mínimo. Vamos colocar o valor 10. Agora o brilho começou a aumentar. Eu posso fazer isso várias vezes, colocando diversos valores entre 0 e 255. Sempre que eu enviar para o Arduino, o LED vai acender com um brilho diferente. O mais interessante da saída PWM não é ficar controlando ponto a ponto e ficar enviando para o Arduino, e sim criar funções onde o próprio programa seja capaz de aumentar ou diminuir a intensidade. Para isso, eu tenho um outro exemplo aqui. Nesse caso, o LED conectado no pino 9, ele vai acender lentamente. O início do programa é idêntico ao anterior, o hashtag define, definindo o texto LED como o número 9. Porém, agora eu inseri uma variável neste programa, uma variável int. Eu escrevo int minúsculo, dou um espaço e logo à frente eu coloco um texto que vai ser o nome dessa variável.
Eu escolhi o nome brilho, você poderia ter posto intensidade ou qualquer outro texto. Dei espaço, igual, espaço novamente, e o valor inicial dessa variável. Logo após, colocamos ponto e vírgula para indicar o fim desse comando. Note que no hashtag define não utilizamos ponto e vírgula após o número 9. Mas quando declaramos uma variável, sempre temos que usar ponto e vírgula, senão isso vai gerar um erro na hora de enviar o programa. Existem diversos tipos de variáveis. Eu estou usando aqui a int, que é uma variável inteira que guarda um número de menos 32.000 até mais 32.000. Eu não vou entrar em detalhes, mas em um outro vídeo eu explico quais são os tipos, as vantagens e desvantagens. Na sequência temos o void setup, idêntico ao do programa anterior, pinMode definindo o LED como output. No void loop vamos criar a programação para ele aumentar o brilho lentamente. Isso vai ser feito novamente com o comando analogWrite, porque é ele que aciona a saída como PWM. O primeiro parâmetro continua idêntico, é o LED, que vai acionar o pino 9. Porém, logo após a vírgula, eu não vou colocar um número, e sim vou colocar uma variável. A variável que eu declarei lá em cima com o nome de brilho. Então, esta variável brilho vai ter a capacidade de armazenar um valor que vai aumentando ou diminuindo conforme o resto da programação. Logo após, fechamos parênteses, colocamos ponto e vírgula, e na linha de baixo vem uma equação para modificar a variável brilho. Essa equação ela é bem simples. Eu estou dizendo que a variável brilho vai ser igual ao próprio brilho mais 1. Ou seja, no primeiro momento, a variável brilho está com o valor 0, porque eu declarei lá no início do programa. Então vai ser 0 é igual a 0 mais 1. Dessa forma, o brilho vai passar a valer 1. Na linha de baixo temos um delay de 100 milissegundos para que a soma não aconteça numa velocidade muito alta. Então, este delay de 100 milissegundos controla a velocidade com que o brilho vai aumentando. Se eu aumentar o delay, o brilho vai aumentar lentamente. Se eu diminuir o delay, o brilho vai aumentar rapidamente. Porque logo após temos o fim do void loop, indicado pelas chaves, e ele retorna na chave de cima, acionando novamente o analogWrite do pino LED com o novo valor do brilho, e na linha seguinte ele vai aumentar novamente o brilho, porque o brilho agora vale 1, vai ser igual a 1 mais 1, que vai ser 2. Quando ele começar o void loop novamente, 2 vai ser igual a 2 mais 1, que vai ser 3. E assim ele vai aumentando. Vamos enviar esse programa e observar o resultado. Podemos observar que o Arduino resetou e o LED acendeu lentamente. E agora ele está no brilho máximo. Se eu resetar o Arduino ou enviar o programa novamente, você observa que ele apaga e acende novamente. Mas eu gostaria de melhorar esse programa e fazer ele acender e apagar lentamente. Para isso eu tenho outro exemplo aqui. Nesse novo programa, o início está idêntico ao anterior. Temos o hashtag define, definindo o LED como 9, a variável int com o nome de brilho, começando no valor 0, igual a 0. E eu coloquei mais uma variável aqui, que é a int x. Como eu disse, eu posso escolher qualquer nome para essa variável. Eu vou chamar ela de x e o valor inicial dela vai ser 1. No void setup temos o mesmo comando do programa anterior, apenas o pinMode definindo o LED como uma saída. No void loop, o primeiro comando também está idêntico, que é o analogWrite definindo o LED, um valor de brilho, a intensidade dependendo da variável brilho. Na linha de baixo, temos uma equação relacionando o brilho. Ela está um pouco modificada. Antes eu tinha brilho é igual a brilho mais 1. E agora eu tenho brilho é igual ao brilho mais x. Assim, dependendo do valor que a variável x assume, eu posso somar ou subtrair valores no brilho, que controla a intensidade do LED.
Logo após temos um delay de 100 milissegundos para dar aquele intervalo entre o aumento ou a diminuição de brilho. E aqui temos uma novidade, na linha de baixo eu coloquei um if. Em inglês, if significa se. E todo comando se, ele trabalha com uma condição. A condição é descrita dentro dos parênteses. No caso, eu coloquei a variável brilho deve estar igual ao valor 30. Esse deve estar igual, eu indico para o Arduino usando 2 vezes o sinal de igual. Porque se eu colocar apenas um igual, o Arduino vai entender que eu quero criar uma igualdade. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele compare. Veja se o brilho está com o valor igual a 30. E esse valor 30 eu escolhi após fazer alguns testes e observar que o efeito que eu queria ficou melhor, chegando apenas no valor 30. Mas é claro que a minha saída PWM pode chegar até 255. Após fechar o parênteses, não vamos pôr ponto e vírgula, vamos abrir chaves. Porque o comando if, ele verifica se essa condição é verdadeira. Se a condição que está entre parênteses for verdadeira, ele vai executar o que está entre a primeira chave e a última chave do seu comando. Se a condição for falsa, o programa vai ignorar tudo que estiver entre essas chaves e seguir daqui em diante. Então, caso ela seja verdadeira, o único comando que temos aqui vai ser a equação x é igual a menos 1 e ponto e vírgula para indicar o fim dessa equação. Ou seja, o brilho vai aumentar até chegar numa intensidade de 30. Quando ele estiver exatamente em 30, essa condição vai ser verdadeira e esse if vai ser executado. A única modificação que ele vai fazer no programa é alterar o valor da variável x. Mas dessa forma, toda vez que o void loop for reiniciado, ele vai passar por essa equação. Brilho é igual a brilho mais o x. Se o x valer 1, o brilho começa a aumentar, ele vai somando de 1 em 1. Mas se o x valer menos 1, o brilho começa a diminuir, ele vai subtraindo de 1 em 1 ponto. Após o fim do primeiro if, temos um segundo if, onde eu coloquei outra condição. O brilho deve estar igual a 0, ou seja, a variável brilho é igual a 0, que vai ser a intensidade mínima, ou simplesmente ele desligado. Se isso acontecer, então ele deve fazer o seguinte, pegar o x e igualar com o valor 1. Quando o void loop passar por essa equação, o brilho vai ser igual ao brilho mais 1. Ou seja, se o brilho chegou em 0, então ele deve começar a somar valores para ir aumentando sua intensidade. Vamos enviar esse programa e já notamos que o LED aumenta e diminui o brilho lentamente. A montagem da protoboard foi idêntica à da aula 1. Eu conectei o GND da placa Arduino no terminal menor do LED, que é o cátodo. E no ânodo eu conectei esse resistor de 220 ohms e na sua saída esse pequeno cabo azul que está sendo ligado ao pino 9 do Arduino. Bom, se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, deixa um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.